Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade, à nossa série de vídeos, a gente vai apresentar agora a parte 2, do conceito de sistemas lineares. Bom, o vídeo de hoje ele vai tratar especificamente do conceito da regra de Cramer, tá? Então, o que significa a regra de Cramer, Qual é o objetivo dela? Bom, principalmente o objetivo aqui, pessoal, vai ser facilitar a nossa vida na hora de resolver um sistema um pouquinho maior, um sistema 3x3. Embora essa regra ela não seja mil maravilhas, porque ela apresenta alguns erros, mas é uma regra bastante eficiente quando a gente trabalha com sistemas 2x2 e 3x3. Então vamos a ela. Então, qual é a ideia aqui da regra de Cramer? Bom, primeira coisa, o inventor dessa regra é o Gabriel Cramer, no ano de 1750. A regra de Cramer, pessoal, como eu falei, é um processo de resolução dos sistemas lineares utilizando a ideia de determinantes. Então, lembra de determinantes? Pois é, a gente vai usar isso na hora de resolver os sistemas lineares. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, a regra de Cramer ela é indicada para sistemas possíveis e determinados com um número de equações igual ao número de incógnitas. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que tem duas equações, duas variáveis. Então, nesse caso, está certo eu utilizar a regra de Cramer. Eu tenho um sistema com três equações e três variáveis. Também está correto, eu posso utilizar a regra de Cramer. Agora, se eu tiver uma equação, um sistema com quatro equações e três variáveis, já não vai dar certo a gente resolver usando esse método, tá? Então vamos lá. Bom, o conceito, pessoal, é bem simples. Eu vou fazer determinantes e eu vou dividir cada resultado do determinante. Então, para encontrar o x, eu faço o determinante de dx, eu chamo de dx, e divido pelo determinante que eu chamo apenas de d. Se eu quero encontrar o y, eu faço o determinante dy e divido pelo determinante d. Mais uma vez, pessoal, esse d aqui é o mesmo do d aqui de baixo, tá? Ou seja, o denominador, o número que fica aqui embaixo, ele vai ser sempre o mesmo, tá? O que muda é só a parte de cima. E para encontrar o z, eu faço o determinante dz e divido mais uma vez pelo determinante d. Bom, professor, nesse caso aqui, pessoal, eu estou utilizando a ideia de a gente ter três equações com três variáveis, tá? Vamos entender o que significa cada d desse. Quem é o dx, quem é o dy, quem é o dz, e quem é o d. Então, vou pegar aqui um exemplo. O seguinte, pessoal. Aqui a gente tem esse sistema, Então, aqui é um sistema 3x3, Ou seja, três equações com três variáveis cada, Então, eu posso utilizar a regra de Cramer. Então, a primeira coisa, pessoal, eu vou fazer o determinante d, tá? Então, quem vai ser o determinante d? Vai ser, no caso, os coeficientes do sistema. Então, eu vou pegar os coeficientes. Lembrando, o que é o coeficiente? É o número que fica ao lado da letra, Então, por exemplo, na primeira linha, eu tenho x, y e z. Então, é 1, 1 e 1. Justamente, é essa parte aqui, 1, 1 e 1. Na segunda linha, eu tenho x, menos y e menos z. Então, mais uma vez, eu tenho 1, menos 1 e menos 1, Já que não tem ninguém, eu atribuo 1, Então, fica 1, menos 1 e menos 1. Na terceira linha, a gente tem 2x, No caso, é só 2, eu pego só o 2. Menos y, no caso, é menos 1. E z, que no caso é 1, tá? E aí, essa parte aqui, depois do igual, eu não vou pegar, tá? Então, nesse caso, é um determinante, 3x3. E aqui, pessoal, eu posso resolver, a gente já aprendeu a resolver isso, na etapa anterior.
Então, nesse caso, eu posso ou aplicar a ideia do sobe e desce, né? Ou então a gente pode aplicar a ideia de você repetir, né, as duas primeiras colunas na frente. É isso que eu vou fazer. Então, eu repeti aqui, ó. Então, eu repeti a 1 e 1 aqui, ó, na frente. 1 e menos 1, mais uma vez aqui na frente. 2 e menos 1, mais uma vez aqui na frente, né? Bom, para que isso, né? Para que fique 3 diagonais, né? Então, vai ficar, ó, essa parte aqui azul, aliás, vermelha, perdão, é justamente a diagonal principal. E as outras diagonais em azul, né? Agora sim, azul, são as diagonais secundárias, né? Então, mais uma vez, eu vou multiplicar cada linha dessa, né? Então, vamos lá. 1 vezes menos 1 vezes 1, eu vou encontrar menos 1, que é esse menos 1 aqui. 1 vezes menos 1 vezes 2, eu vou encontrar menos 2. E, por fim, 1 vezes 1 vezes menos 1, eu vou encontrar menos 1. Pronto, essa aqui é a parte vermelha, né? Que seria a diagonal principal. Agora, pessoal, eu vou multiplicar as linhas em azul, né? Lembrando que eu multiplico e troco de sinal, né? Porque nesse caso aqui, sempre é menos, né? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, bora lá. Então, se eu for multiplicar aqui, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com esse menos aqui da fórmula, então, nesse caso, eu vou encontrar mais. Então, vai ficar mais 2. Justamente esse 2 aqui. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Só que, nesse caso, aqui é menos, né? Então, vai ficar menos 1. E, para fechar, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1, que, no caso, é 1. Com o menos aqui da regra, vai ficar menos 1. Pronto. Esses são os termos. Agora, eu vou juntar tudo, né? Então, nesse caso aqui, eu posso cancelar alguém? Não, né? Não posso? Posso. Eu posso cancelar o menos 2 e o 2, né? Então, aí, juntando o resto, eu vou encontrar menos 4. Então, menos 4 é o resultado do determinante D. Agora, eu vou fazer outro determinante. Só que agora eu vou fazer o dx. O que significa esse x? Nesse caso, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Lembra dos números que eu não utilizei? 6 menos 4 e 1. O que eu vou fazer com eles? Eu vou trocar pela coluna que era a coluna do x, né? Então, ó, lembra aqui do D? Eu tinha 1, 1 e 2, né? Eu tinha essa coluna aqui, que é a coluna do x, né? Dos números que tem o x. E aí, o que eu faço? Eu retiro essa coluna e coloco no lugar dessa coluna, agora 6 menos 4 e 1. Foi justamente isso que eu fiz. Ó. Então, 6 menos 4 e 1, agora no lugar da coluna que tinha os números do x. E as outras duas, eu repito, né? Normalmente. Então, o que significa o dx? Quando eu pedir o dx, né, eu tenho que retirar a coluna que tem os números do x, eu retiro ela e coloco no lugar a coluna independente. E aqui, pessoal, vou fazer o mesmo método, tá? Eu vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Então, vai ficar 6 e 1, né? Menos 4 e menos 1, 1 e menos 1. E aí, mais uma vez, né? As três diagonais principais estão todas aí. E as três diagonais secundárias, né? Também estão todas aí. E aí, pessoal, eu vou multiplicar. Primeiro, eu começo com a linha vermelha, né? Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes menos 1 vezes 1, então eu vou encontrar menos 6, né? Tá aqui, menos 6. Depois, 1 vezes menos 1 vezes 1, eu vou encontrar menos 1. Por fim, 1 vezes menos 4 é menos 4. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos fica mais, né? Então vai ficar mais 4. Agora eu vou multiplicar a linha azul. Lembrando, eu multiplico e coloco o sinal de menos, né? Então, multiplicando agora a parte azul, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes 1, dá menos 1. Com menos, né, pessoal, vai ficar mais 1. Vai ficar mais 1 aqui. Na próxima, menos 1 com menos 1 dá 1 positivo, tá? 1 vezes 6 é 6, só que aqui é menos, né? Então vai ficar menos 6. E a última, 1 vezes menos 4 é menos 4, né? Com menos aqui,
vai ficar mais 4. Eu posso cancelar alguém aqui? Eu posso cancelar, pessoal, o menos 1 com o mais 1, né? O resto eu somo, né? Então, juntando aí tudo, eu vou encontrar menos 4, né? Coincidência, tá, pessoal? Você pode perguntar, professor, tem que ser igual o resultado? Não, não precisa ser igual. Foi uma coincidência, né? Que o dx e o d darem o mesmo resultado. E aí, pessoal, eu vou fazer mais uma vez, né? Outro determinante. Agora o dy. Então, agora o dy, mesma coisa. Eu retiro, né? Eu vou até voltar aqui o slide. Ó, vou voltar aqui, ó. Eu tinha essa coluna dos números do y, né? Agora, então eu retiro essa coluna agora e coloco no lugar dessa coluna o termo independente, justamente, ó, o 6, menos 4 e 1. E aqui voltou o x, né? 1 e 2. Então, vou fazendo isso sempre, né? E aqui eu vou fazer o mesmo modelo, né? Eu vou resolver aqui repetindo, né? E aí vai ter as 3 diagonais secundárias e as 3 principais. Pegando essa parte vermelha, então eu vou ter 1 vezes menos 4 é menos 4, né? Tá aqui. 6 vezes menos 1 é menos 6, vezes 2 dá menos 12. 1 vezes 1 vezes 1 fica 1 positivo, tá? Pegando a parte azul, 2 com menos 4 é menos 8, lembrando que aqui é menos, né? Então vai ficar mais 8. 1 vezes menos 1 é menos 1, com menos vai ficar mais 1. E por fim, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 6 é 6, só que vai ficar menos 6. Eu posso cortar alguém aqui? Não. Então eu vou juntar tudo isso aqui, no caso vai me dar menos 12, né? Então o resultado dy é menos 12. E para fechar, eu faço o dz. Quem vai ser o dz? Seguindo a mesma lógica, né? A coluna que tinha o z, que é essa terceira coluna, né? Eu vou trocar pelo termo independente, né? 6 menos 4 e 1. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Eu vou repetir aqui as colunas, as duas primeiras, né? Diagonal principal, vermelha. Diagonal secundária, essa parte azulada, né? Bom, pegando aqui a parte vermelha. 1 vezes menos 1 dá menos 1, né? Tá aqui. 1 vezes menos 4 vezes 2 dá menos 8. 6 vezes 1 dá 6. Com menos 1 dá menos 6, né? Agora essa parte azul, então vai ficar 2 com menos 1 é menos 2, né? Menos 2 vezes 6 dá menos 12, só que vai ficar positivo, né? Que é a diagonal secundária. Menos 1 com menos 4 dá 4, né? Só que aqui é menos, então vai ficar menos 4. E por fim, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, só que vai ficar menos 1, né? Eu posso cortar alguém aqui? Não. Então, eu vou juntar tudo. Eu encontro, então, como resultado final, por dz, né? Menos 8. Pronto. Percebam, pessoal, que o processo ele é fácil. Só que é um pouco longo, né? Então, eu fiz aqui, ó, a gente fez o quê? 4 contas, né? Eu fiz o determinante D. Deixa eu só voltar aqui. Voltando aqui. A gente fez o D, né? O determinante D. Depois, a gente fez o determinante dx, né? 2 contas. Depois, a gente fez o determinante dy, né? Tá aqui. O dy. Terceiro cálculo. E, por fim, a gente fez o determinante, né, do z. Quarto cálculo. Então, percebam, ó, um sistema simples, tá, pessoal? 3 equações com 3 variáveis. O tanto de conta que a gente fez aqui, né? A gente fez 4 cálculos, 4 determinantes. Vamos lá. Depois que eu acho todas, né? Agora eu vou dividir uma por uma. Então, pegando a fórmula, né, do início. Então, para encontrar o x, quem vai ser o x? Vai ser o determinante dx dividido pelo d, né? A gente já fez essa conta. Quem é o dx? Era menos 4. E quem é o d? Menos 4 também. Então, se eu for dividir, menos com menos é mais. 4 dividido por 4, eu vou encontrar x igual a 1. Para encontrar o y, eu vou pegar o determinante dy e dividir de novo pelo d. Quem é o dy? A gente fez, né? Encontrou menos 12.
dividido por menos 4. Menos com menos é mais. 12 dividido por 4, eu vou encontrar y igual a 3. E para fechar a história, para encontrar o z, eu vou pegar o determinante, né, dz, e dividir pelo d. Então, quem é o dz? A gente fez agora, né? É menos 8 dividido por menos 4. Mais uma vez, né? Menos com menos é mais. 8 dividido para 4, eu vou encontrar z igual a 2, né? Então, tá aí, ó, as três variáveis, né? X é 1, y é 3 e z é 2. Utilizando, né, a regra de Cramer. Bom, vamos lá, alguns detalhes aqui, algumas propriedades, tá? Vamos lembrar que um sistema ele é classificado de acordo com o número de soluções que ele apresenta, né? A gente viu isso no vídeo 1 de sistemas, né? Então, utilizando a regra de Cramer, a gente pode classificar um sistema seguindo a seguinte teoria, tá? Então, se o determinante, né, o determinante D, ele for diferente de zero, eu faço o determinante, né, e encontro, sei lá, menos 4. Então, menos 4 é diferente de zero. O que a gente pode admitir? Então, a gente pode admitir que a solução é única, né? Ou seja, ele é um sistema possível e determinado, né? Só vai ter uma resposta. Agora, se a gente faz um determinante, né? O D, o dx, o dy, o dz, esse k aqui, pessoal, significa outros determinantes que a gente pode fazer, né? Dependendo do tamanho, né? Então, se a gente faz aqui o D, deu zero, o dx deu zero, o dy deu zero e assim vai, o que a gente tem? Né? A gente tem então que o sistema ele tem infinitas soluções, tá? Ou seja, ele é um sistema possível e indeterminado, né? Então é um sistema possível e indeterminado, já que ele apresenta infinitas respostas. E por fim, se o D ele for igual a zero, e existir um dx ou um dy ou qualquer coisa, né, diferentes de zero, ou seja, eu faço o D deu zero, só que o dx deu um número diferente de zero. Então, nesse caso, pessoal, o que a gente admite? A gente admite que o sistema ele não possui solução, né? No caso aqui é um sistema impossível, no caso esse aqui é o impossível, tá? Ele não tem resposta. Mais detalhes, a gente vai ver isso no decorrer do nosso encontro, tá? Então, mais uma vez, se o determinante ele for diferente de zero, ele vai ter uma resposta só, determinada. Se o determinante ele for zero e os outros também derem zero, ele vai ser ele vai ser indeterminado, ou seja, várias respostas. Se o determinante ele for zero, só que o dx ou qualquer um dos outros forem diferentes, nesse caso o sistema ele não possui solução. Vale lembrar, pessoal, que essa regra de Cramer aqui, ela pode apresentar alguns tipos de falha. Muito raro, mas acontece, né? Porque às vezes ele pode dizer que o sistema ele é impossível, né? A gente faz o D, ele deu zero. Só que no decorrer da história, pode ser que, nesse caso aqui, ele não seja de fato indeterminado. Ele pode ser impossível. Então, a regra de Cramer ele tem esse tipo de falha. Isso acontece, pessoal, quando a gente pega um sistema um pouco maior, né? 4x4, 5x5, né? E nesse caso, o trabalho também vai ficar bem maior. Mas também pode ocorrer esse tipo de erro com sistemas 3x3, né? Então, mais detalhes, a gente vai ver isso no vídeo 3, tá? Então, pessoal, para fechar aqui, eu vou pegar apenas, então, utilizando esse conceito que a gente viu agora, para discutir o sistema. Quando eu falo discutir, pessoal, eu estou querendo classificar. E quando eu falo classificar, é para dizer se ele é determinado, impossível ou indeterminado, certo? Então, ele vai dar em um sistema 3x3, né? E ele pede para dizer se ele vai ser uma das três opções, né? Determinado, impossível ou indeterminado. Então, para isso, basta eu fazer o D. Então, eu vou fazer o D. Lembrando, pessoal, quem é o D? O D, pessoal, é apenas os números
que ficam ao lado das letras, né? Então, ó, primeira linha, x menos y e z, né? Então, nesse caso é 1, menos 1 e 1, né? Tá aqui. Segunda linha, 2x mais y menos z. Quais são os números? 2, 1 e menos 1, tá aqui. Terceira linha, 3x menos y mais 2z. Quem são os números? 3, menos 1 e 2, tá aqui. E aí, pessoal, vou resolver utilizando aí o mesmo raciocínio, né, que eu estou usando agora, que é de repetir as duas primeiras colunas, né? Então, eu vou repetir aqui. Então, agora vai ficar essa parte vermelha, né, é a principal, essa parte azul é a secundária. Eu vou começar, né, como sempre, com a vermelha. Então, eu vou encontrar aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 2, né? Então, vai ser 2, tá aqui. Menos 1 com menos 1 dá 1 positivo, vezes 3 é 3. 1 vezes 2 é 2, 2 com menos 1 é menos 2. Agora eu vou pegar a parte azul, né? Vou multiplicar. Então, ó, 3 vezes 1 é 3, com esse outro 1 ainda é 3, só que vai ficar menos 3. Menos com menos é mais, 1 vezes 1 é 1, só que vai ficar menos 1, né? E por fim, 2 vezes 2 é 4. 4 com menos 1 dá menos 4, só que vai ficar positivo, né? Aqui eu posso cancelar? Posso. Eu posso cancelar o 2 e posso cancelar também o nosso 3, né? Aí, pessoal, vai ficar na história aqui final apenas o 4 menos 1, que vai me dar 3. Ou seja, o resultado aqui do determinante D, né, deu 3. O que significa que o determinante ele é diferente de zero, né? Então, o que a gente pode admitir? Mesmo sem resolver, sem fazer o resto das contas, a gente já sabe que ele vai ter apenas uma resposta, né? Como aqui, ó, é diferente de zero, né? 3, deu 3, né? Diferente de zero. Então, eu nem preciso fazer o dx, o dy e o dz, né? Eu já sei de antemão que só vai ter uma resposta, né? Só vai ter um x, só vai ter um y e só vai ter um z. Tá, pessoal? Então, é um sistema possível e determinado. Aí, o que eu falei antes. Pode acontecer de a gente fazer o determinante D, o resultado dá zero, e aí o que a gente faz quando dá zero? Bom, a gente fala que ele é indeterminado, né? Só que aí, o que é que pode acontecer? Pode acontecer alguns tipos de falha. Nesse tipo de cálculo, ele pode dizer que é zero e pode ser que não seja indeterminado, pode ser que seja impossível, né? Ou vice-versa, né? Ele pode dizer que é impossível, mas de fato ele não é, ele é indeterminado. Então, quando dá zero, o determinante, pode ser que aconteça esse tipo de problema, né? Ele dizer uma coisa e, na verdade, ser outra. E aí você pergunta, professor, então eu vou ficar com essa dúvida? Não. Nesse caso, então, pessoal, a gente vai ter que utilizar um processo um pouco melhor de resolução de sistemas, que é, no caso, o escalonamento. Só que isso, pessoal, é assunto para o próximo vídeo, tá? Então, é isso que eu queria passar no vídeo de hoje, certo, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai se ver, né, no nosso encontro. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.